Pessoal, vamos dar sequência então a essa parte prática de agulhamento, de dry needling, agulhamento a seco. E agora a gente vai fazer agulhamento em algumas regiões aqui do nosso paciente. Vamos começar com o agulhamento de trapézio superior do nosso paciente, tá? Sempre lembrando, qualquer técnica em terapia manual, em curso de terapia manual, ela é sempre precedida de uma boa avaliação. Então, por exemplo, a gente vai se lembrar que quando o nosso paciente apresenta pontos gatilhos miofaciais, e é o que a gente está aplicando aqui com esse tratamento de pontos gatilhos, algumas vezes esse paciente pode ter todos os sinais associados ao ponto gatilho miofacial, ponto gatilho miofacial ativo, por exemplo, onde ele teria uma dor bem marcante, dor referida, e às vezes esse paciente pode ter uma limitação da amplitude de movimento associada àquele músculo que está acometido de um ponto gatilho. E aí, às vezes, a gente tem dificuldade de fazer uma mobilização e às vezes a gente tem uma dificuldade até de fazer um alongamento daquela região. Tem paciente que está com os sinais e sintomas tão pronunciados que você colocando a musculatura dele em repouso e fazendo a palpação, como a gente falou, seja ela uma palpação plana ou num músculo que tem uma borda arredondada, como o trapézio, fazendo a palpação em pinça, é suficiente para você identificar aquele ponto gatilho. No entanto, vocês vão ver alguma literatura que pode dizer que você pode alongar aquela musculatura que você quer examinar, justamente para tornar o tecido mais reativo. Então, isso poderia ser uma situação onde você, primariamente com o músculo relaxado, não tivesse tanta facilidade de reprodução do sintoma. Às vezes você pode alongar aquela musculatura e ali fazer de novo o seu exame para tentar identificar essa banda tensa com o seu ponto gatilho. Que no caso do trapézio, por exemplo, você poderia pedir o seu paciente para fazer uma rotação e inclinação para o outro lado, por exemplo. Mas vamos partir do pressuposto que a gente fez um bom exame e identificamos claramente o nosso ponto gatilho aqui do nosso paciente. O que a gente vai fazer então? Identifiquei o ponto gatilho, marquei muito claramente onde está esse ponto gatilho, eu vou fazer a asepsia da região. Aqui no nosso paciente eu já fiz a asepsia da região em que eu vou fazer o agulhamento. Agora eu vou colocar as luvas e vou pegar a agulha. Como a gente já falou, é muito importante a gente eleger qual tipo, qual tamanho da agulha que a gente vai utilizar. Então aqui no caso do trapézio superior, uma agulha 25x30 se aplica muito bem, ok? E ainda eu vou escolher qual técnica eu vou utilizar, se eu vou fazer um agulhamento profundo ou se eu vou fazer um agulhamento mais superficial. A gente tem uma margem em que o agulhamento superficial, dependendo da região, ele vai ficar entre 5 milímetros de profundidade de agulha a 10 milímetros, mais ou menos por aí. Mas isso varia muito de paciente para paciente, de área para área do corpo, É muito diferente você agulhar, por exemplo, uma musculatura do quadríceps e considerar que tanto ali que vai ser de um agulhamento mais profundo ou mais superficial. Lembrando que o agulhamento profundo, ele atinge o ponto gatilho e o agulhamento superficial não. Alguns, de uma medida mais clínica, vão dizer que quando você consegue penetrar mais de 50% da agulha, você já está passando para um agulhamento mais profundo. Num músculo mais como um trapézio superior, talvez logo que você palpar, você consiga perceber um ponto gatilho bem quase que na superfície. E se você entrar com a sua agulha, mesmo que você entre pouco, mas você atinja o ponto gatilho, você está fazendo um agulhamento profundo. Então é muito mais importante que a gente se leve para considerar qual tipo de agulhamento a gente está fazendo pela capacidade ou não de atingir o ponto gatilho. O superficial não chega até ele e o profundo chega até o ponto gatilho bem claramente, ok? Em adição, para não deixar de falar sobre isso, que a gente discutiu lá na nossa parte teórica, quando a gente faz o agulhamento do nosso paciente, a gente pode ter uma resposta que a gente chama de loud twist response. Vocês vão se lembrar muito bem disso. É uma resposta de contração involuntária, quase que uma fasciculação que acontece quando a gente faz a introdução da agulha no nosso paciente. Não se assustem, isso pode acontecer. E é considerado hoje em dia, quando você faz
um agulhamento e você tem essa resposta, que aquele ponto gatilho que você está tratando é um ponto gatilho ativo, ok? Alguns trabalhos vão dizer que se você fizer a introdução da agulha e tiver ali essa resposta de Lautwich response, seu tratamento já foi efetivo, que é tentar quebrar aquele ponto gatilho, ok? Aqui